compreender o mistério de Deus e de Cristo. Quando o Pai lá na cruz golpeou seu filho Jesus, não foi imposição, isso foi extrema obediência. Quando o Pai lá na cruz golpeou seu filho Jesus, não foi imposição, isso foi extrema obediência. Amor incondicional. A verdade é imutável. Ele puniu o pecado e os pecadores para que desfrutemos do amor divino. Filhos da mesma forma golpeiem suas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito boa tarde a todos os ouvintes que já estão conectados conosco no programa Vida em Abundância, um programa da Rádio e TV Menorá. São exatamente 17 horas e 1 minuto e hoje, dia 24 de outubro de 2022, é muito bom a gente voltar, né, Michele? Estamos voltando, né? Quer dar uma boa tarde aí pro pessoal da mesa aí, Michele Vilela, que está com a gente aí. É muito bom a gente voltar, né, Michele? Isso, boa uma tarde, programação, Dani, né? boa tarde aqui o pessoal, a Miriam, o Flávio também está aqui nos bastidores. Boa tarde vocês aí, que estão aqui conosco, né, para participar do programa. E hoje tem participação do ministro, né? Isso aí, nós temos a participação do ministro, né, do irmão Sérgio Alves aí, vai estar compartilhando conosco um pouquinho sobre carência afetiva, né? Isso. E daqui a pouquinho a gente vai jogar bola para ele, né? Não esquecendo que tem a participação também conosco hoje da Júlia, né? Que vamos dar uma boa tarde para a Júlia ali, né? Julinha, conosco. Muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal aí da mesa, todo mundo que está nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Isso aí. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aí a live do programa para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, né? Como nós trazemos aí sempre, né? Que as ondas sonoras do Senhor alcancem as cidades, né? Principalmente o Rio de Janeiro aí, para que a gente possa expandir, né? Expandir o evangelho do reino aí para todos. Miriam está aqui conosco, como a Michele falou, Flávio Manarelli também, mas nós temos alguns recadinhos, né, Michele? Vamos dar uma passada na agenda, né? Vamos sim. Daniel. Então, primeiro a agenda, né, do ministro. O ministro hoje, além daqui do programa Vida em Abundância, eu ia falar
Perdão, irmãos. Além de hoje aqui no programa Vida em Abundância, o ministro também vai estar no podcast, né? Hoje às 10 horas, né? 10h30, lá no Novas do Reino. Isso, às 22 horas, né? Isso, e amanhã, terça-feira, ele já está bem cedinho no Vinde a Mim, às 8h30. Depois ele participa às 11h30 do Nova Aliança. E não esquecendo que amanhã é dia de mensagem de edificação com tradução para o espanhol, né? 20h30, às né? 20h30. E não esquecendo, né, que no Vinde a Mim, personagem bíblico de amanhã, personagem Quem bíblico... é, Daniel? Rebeca. Ah, Rebeca. Né? Dona Rebeca aí, né? Essa moça aí, essa nossa irmã aí. Sim. O senhor vai estar falando, vai estar esclarecendo muita coisa da vida dessa mulher, da Rebeca, né? Para os dias de hoje. Então, assim, todas as vezes que nós escutamos um personagem bíblico, né? Principalmente do Antigo Testamento aí que é falado, nós temos que trazer para nosso dia de hoje, né? O que o senhor tem para nós nesse dia de hoje, né? Assim, então, assistam lá, né? E também semana que vem, né, Daniel, tem a agenda da entrega, né? Que começa no dia 2 e vai até o dia 6, né? Dia 6. Isso aí, quarta-feira, louvor e adoração. Então vamos lá. Quarta-feira, dia 2, louvor e adoração, né? Na quinta tem o seminário com as Virgens Nesses. Na sexta, o seminário com as Virgens Prudentes. Isso aí. O sábado tem encontro do presbitério, todos os presbíteros aí ligados. 10 horas né? da manhã, fiquem ligadinhos aí. Às 10 da manhã. Que o Senhor proporcione que todos consigam, né, estar nesse encontro do presbitério, né, Michele? Em nome de Jesus. E domingo segue o culto de cachoeira, né? Lembrando que é tudo, exceto o encontro do presbitério, todos os demais são às 19 horas. Todos lá eles no 19. templo de Cachoeira. Isso aí, todos eles lá no templo. Como o ministro sempre diz aí, comporta aí mais de 1.000 pessoas, né? Então eu creio que todos que estiverem ali estão convidados para ir nos Daniel, 4 dias, eu né? soube que todos os hotéis já estão lotados. Mas aí isso é fácil, se quiser ir para lá, eu creio que... Não, eu estou dizendo que quem se programou já fez sua reserva nos hotéis, né? Então já está tudo lotado. Isso que eu estou falando. O pessoal já está engajado para ir. Mas quem precisar ir, entre em contato lá com o irmão Heriberto, o irmão Luciano lá. Vaga, né? Com certeza aí, eu creio que alguém possa se hospedar na casa de algum irmão lá em Cachoeira, né? Apertadinho lá. Apertadinho, vamos. Mas nós já estamos aí com o ministro, né? O irmão Sérgio aí, o ministro da palavra. Já está conosco aí, né? Muito boa tarde, ministro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão aqui como componentes aí da coordenação do programa, participação da nossa audiência também. Que Deus abençoe a todos e nos dê inspiração aí de como ajudar a todos nós a compreender mais o caminho apertado do reino. Amém. E por falar em caminho apertado, né, ministro? Não podia ser um assunto hoje, né, que veio... foi tocado, né? Foi citado aí no Micro Encontro, né? E aí veio da nossa autoridade aqui do Rio de Janeiro uma boa lembrança, né? Hoje ele nos pegou, como a gente diz aí do Sul, com a calça na mão, né? Desprevenido, assim, né? Carência afetiva, né? Que nós vamos falar hoje, né, ministro? Amém? É um Mas bom tema. o ministro, eu vou te falar que, assim, foi citado logo no início do encontro esse tema, carência afetiva. E só para dar uma base, assim, para quem está nos assistindo... o irmão ali pediu para a gente fazer um oralê em Mateus 8, né, do 18 ao 22, e teve uma parte assim que o irmão bem ressaltou, onde um escriba, né, falava para Jesus: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, né? E ficou depois assim de tudo que foi ministrado, ficou como tema do microrregional, né, que Deus ia mexer. Né? Então ficou assim, família, igreja, trabalho, Deus vai mexer, né? Então nós sabemos assim que aquele que habita quer ir, né, ministro? Foi falado, aquele que habita quer ir, né? Então assim, acredito que a nossa carência afetiva está atrapalhando aquele que habita ir, né? Então creio que foi falado tudo baseado nisso aí. Então queria pedir para você, ministro, trazer uma explanação assim sobre essa carência afetiva, que eu creio que é mais relacionada a esse assunto. Ok, mas assim, inicialmente nós devemos lembrar que originalmente Deus, quando fez o homem e a mulher, não havia e de forma inata nesses dois seres nenhum tipo de carência. Mas quando a transgressão dos mandamentos do Senhor aconteceu e o inimigo introjetou
seus conhecimentos, sua natureza para dentro do homem, aí que surgiu pela primeira vez a carência afetiva. Quando o homem foi expulso do Éden, né? Por causa dos seus próprios pecados, não pela iniciativa divina, mas quem caiu foi o homem, não foi Deus, né? Deus não errou, nem com o homem, nem com ninguém, mas quem saiu da presença de Deus foi o homem. Então aí começou a aparecer uma série de deformidades que não tinha nada a ver com a originalidade criativa dele. Então aí surgiu toda a manifestação pecaminosa, como até hoje, de geração em geração, ela se multiplica a iniquidade. E hoje nós estamos no ápice, assim, do fluir da carne e do domínio da carne, o engano que essa natureza produziu no homem até hoje. Veja que o primeiro mandamento que foi liberado para o homem é amar a Deus sobre todas as coisas, na frente de todas as coisas, com toda a força e a capacidade do nosso ser. Nós sabemos que isso até é a verdade e é a realidade que nós devemos viver, mas estamos ainda um pouco aquém daquilo que o Senhor deseja de nós. Então, a carência afetiva, a palavra carência quer dizer que falta afeto para as pessoas. Né? Ele tem pouco dispensar de afeto para ele. Veja bem, Deus está dentro do crente, mora dentro do crente, com toda aquela sua potência, capacidade virtuosa dele, e o crente em sua alma não consegue sentir esse amor divino, que é supridor, que conclui realmente e aplaca qualquer desejo, necessidade que essa alma possa ter. Ele não consegue se suprir com aquilo que já tem, que é o tudo que um homem precisa na sua vida, tudo que ele necessita, ele já tem. Sim. Então, ele não consegue sentir essa realidade que está dentro dele. Por quê? Porque ele tem enganos. Vive sob a escravidão de enganos. Se tem uma coisa que mais escraviza pessoas, é os enganos. A Bíblia, em João 8,44, Jesus ensina que o demônio, o inimigo, ele é o pai da mentira. Agora, o que os crentes entendem do pai da mentira? Eu acho assim, olha, essas mentirinhas que a gente pratica de um para o outro, que quer se exaltar, às vezes diz, não, eu tenho isso, eu sei isso, eu conquistei isso, mas na verdade a pessoa está se autoexaltando, ela está mentindo, porque ela também tem necessidade de receber atenção e afeto de fora, então ela quer formar um quadro de verbosidade para a pessoa receber o amor de forma desonesta, né? Então é uma manipulação, porque quando a gente não consegue sentir o amor de Deus que está dentro, a gente tem que fazer manipulação para conquistar de fora, né? Aquele que está dentro diz, dependa de mim e não dos outros lá fora. O que acontece? A gente não consegue tocar essa verdade, viver essa verdade. Então a gente vive sofrendo na vida. O crente vive sofrendo, né? Então tudo está vinculado a uma verdade. Você precisa conhecer a verdade para a verdade te liberta do engano, do cativeiro, né? Quantas pessoas saem da igreja, deixam de servir Deus, não produzem para Deus, não têm comunhão com Deus, Deus não flui através deles por causa desses enganos, né? Então a mentira de Satanás não é essas mentirinhas bobas que acontecem na inter-relação da igreja. Isso aí, Deus não está nem preocupado com isso aí, porque a natureza pecaminosa é somente mesmo, né? A mentira que Deus está falando ali é a mentira da falsificação da realidade divina, que toma conta que encobre toda a realidade e a verdade de Deus.
é o sistema cósmico, entende? A gente tem que entender essas coisas. Você acha que Deus vai estar preocupado porque eu menti o mês passado para uma pessoa? Uma pessoa mentiu para mim a semana passada? Isso aí são coisas banais. Quando Deus diz que Satanás é o pai da mentira, é porque ele tomou aquilo que é realidade, encobriu, escondeu de todos os homens que eles são livres. Todos os que se convertem ao Senhor são livres. João 8,36. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Tem o 32, tem o João 8,44 e o João 8,36. Junta esses versículos. Então, você quer extinguir a carência afetiva, você precisa ter esta realidade espiritual. Eu vou só extingui-la quando eu tiver intimidade com o dono, o governante, o perfeito que está dentro de mim. Agora, se eu dependo de coisas e pessoas para me sentir feliz e realizado, eu sou a pessoa mais miserável do mundo, porque eles vão falhar comigo. A qualquer momento eu vou ficar pendurado no pincel. Porque maldito o homem que confia no homem. E outra, como nós temos livre-arbítrio, como é que Deus vai segurar uma pessoa para não fazer uma bobagem para mim? Não tem, ele tem liberdade. Entende? Então, a carência afetiva é a ausência do afeto divino. Eu não consigo tocar ele. Ele existe, ele está ali à disposição, mas eu não toco ele, por isso não consigo ser suprido. Porque tem enganos aqui nessa cabeça. É só isso. O senhor sabe, ministro, que eu li uma frase essa semana que passou aí, eu li uma frase que dizia assim: uma pessoa carente, né, procurando namoro ou casamento, é a mesma coisa que uma pessoa com fome entrando num supermercado. É mais ou menos semelhante. Ou numa churrascaria, por exemplo. Isso aí, numa churrascaria. Aquele buffet. A pessoa está 3, 4 dias sem comer nada. E entra num buffet assim, daqueles bem bonitaços, assim, né? O que tu acha que acontece? Desanda a maionese. Ele se atraca a comer com as mãos ali, não espera nem prato chegar na mesa. Então, porque aquilo é uma necessidade. O homem tem necessidade de afeto, mas não de pessoas somente, primariamente de Deus, para depois então que ele tenha o preenchimento do amor divino, ele vai saber dar o afeto para os irmãos na igreja, para o cônjuge, seja lá para quem, os filhos, porque ele vai estar adequado para liberar o amor equilibrado, o afeto equilibrado para as pessoas. E as pessoas, o que eu digo afeto equilibrado? Porque as pessoas não vão depender do repassador do afeto, entende? Que eu não sou o doador do afeto, eu sou repassador, né? Então as pessoas não vão ficar dependendo de mim. As pessoas vão sentir que Deus está tocando eles por meio da minha vida. Então eu serei o intermediário cooperador, mas não o Deus que é a fonte de todo o amor para aplacar nossas necessidades afetivas e psicológicas. Não sei se deu para pegar aí o fio. Amém, Sim. deu. Julinha, quer compartilhar alguma coisa, comentar? Eu estava lembrando da passagem da mulher samaritana, que hoje de manhã eu estava meditando ali naqueles versículos, e ali ela tinha essa carência, né? E ali, quando ele dá o exemplo da água, é aquilo que Deus quer fazer, né? Essa carência afetiva que a gente tem, ela só é cessada quando eu provo da água que Cristo me dá. E aí eu nunca mais vou ter sede. Então eu não vou estar naquele desespero, né? Porque a carência, ela é a ausência de Deus, né? E a essência do velho homem, que nem diz no seminário Carência Intratável. Então, a minha alma foi feita para ser suprida por algo, e eu não estou sentindo o amor de Deus, é desesperador, porque a gente corre atrás, que nem deu exemplo ali, né? É eu chegar com a barriga roncando dentro de um restaurante, de um rodízio de carne e gaúcho, e falar, pode comer à vontade.
o que vier é lucro, vai botando tudo para dentro, né? E a gente não calcula, no caso, né, trazendo para nossa vida espiritual, a gente não ora para saber se é aquilo que Deus quer, a gente não ora para saber se é daquela forma que Deus quer, a gente só coloca para dentro, na ânsia, né, na ansiedade de suprir aquele vazio que eu já sei que tem o tamanho de Cristo. Então não adianta, quanto mais coisa eu botar para dentro, o buraco vai aumentando, porque Cristo está ficando mais distante e eu estou tentando suprir com a coisa errada. A gente vê um saco sem fundo, né, Jolinha? Exatamente. Quanto mais põe para dentro, maior fica o vazio. Isso que a Júlia falou é a verdade ali. O exemplo perfeito para você entender que quando Cristo reatar assim as relações de marido e mulher com você, dentro de você, que é a intimidade com Cristo, que é a dependência de Cristo, que é tornar Cristo teu governante e deixar ele fluir, porque a obra, se não fluir, não está concluído essa relação, né? O conhecimento não te vincula a Deus a nível de receber a provisão dele, né? Mas sim quando você se nega para fazer a vontade dele, aí você vai sentir a visitação do Espírito Santo preenchendo todas as talhas, né? Que nem lá nas bodas de Caná, né? As talhas vão ser cheias do Espírito. Então, quando uma alma está cheia de Deus, aquela alma, ela acha aquilo que ela mais deseja e quer em sua origem de criação. Ela encontra doar-se para aqueles que estão vazios de Deus. Entende? E esse é o princípio de Deus da comunhão do corpo, né? Esse é o princípio do corpo. Você tem consciência do corpo, então você está com a alma suprida por Cristo. Aí então você vai ser um membro orgânico do corpo de Cristo e que você vai ajudar tremendamente no pastoreamento da igreja, porque você passa a ser doador e não só receptor, como nós somos. Amém. Então, tá ligado aí, Mimi? Então é nesse ponto agora que a gente volta ali então, ministro, né? Na questão de que nesse momento que eu estou suprida, então, é que o habitador pode me usar, então. Na questão que a gente estava falando da carência afetiva e tal. Então, enquanto eu estou cheia de carência, eu não tenho Jesus não tem condições de me usar. Mas a partir do momento que eu me preencho dele, vou ter esse desejo dentro de mim de me doar-se, né? Então eu vou estar livre para poder ele ir para onde ele quiser ir. Com certeza, veja bem. Como é que tu vai dar para alguém o que tu não tem? Não tem. Eu posso me esmerar, me esforçar para fazer o melhor para uma pessoa, mas vai chegar num ponto que aquilo é tudo humano, aquilo não vai preencher ela. Sim. Ninguém quer a minha carência, né? Ninguém vai querer a coisa ruim que eu estou sentindo, é isso que eu quero dizer. O que Jesus disse, aquilo que está no teu coração é aquilo que tu pode dar. Sim. Aquilo que tu é e o que tu pode dar. Então, nós somos uma legião de crentes carnais, e estamos assim correndo atrás de uma coisa que está totalmente acessível para nós, entende? Agora, por causa desse engano fatal que temos mentalmente de que eu preciso de uma casa, preciso de um carro, preciso de uma cidade e tal, preciso de um homem, preciso de uma mulher, preciso disso. Não. Você só precisa de Cristo para ter tudo dentro do equilíbrio. Sim. É isso. Não, eu vejo... a filosofia do reino foi totalmente deturpada. E a gente leva esse engano, ministro, para vários lugares. A gente vê vários testemunhos dentro da igreja, fora da igreja, de que as pessoas, elas, né, no mundo, se eu morasse em tal lugar, se eu casasse com tal pessoa, se eu fizesse tal coisa, ela só vai levar o problema para aquele lugar ou para aquela pessoa, porque ela vai continuar vazia, né? Tem como você deixar o teu estômago e não levar ele junto? Pois é. O cérebro também não, né?
É qualquer parte Sim. do corpo, né? O senhor Se tu sabe, tem fome aqui no sul, vai ter fome onde tu for. claro. Né? Isso aí. O senhor sabe, ministro, que muitas vezes eu vim de uma família, né, muito conservadora, assim, e na minha família eles diziam que tu precisa ter um carro, uma casa, uma esposa, um bom emprego, uma faculdade, né, que isso é muito importante, né? E o que mais diziam, né, na minha família, eles diziam assim, o ministro acabou de esclarecer ali, né, que ninguém pode doar o que não tem, dar o que não tem, né? Mas daí quando eu cheguei na vida da igreja, né, do reino, eu vi que tudo isso era engano e mentira. Não, a gente precisa ter o bom e o melhor, eu concordo com. Sim, aham. O meu pai também dizia a mesma coisa pra mim. Digo, para ser alguém na vida, tu tem que fazer isso, uma listinha lá. Eu anotava tudo porque eu ficava pensando, poxa, não é fácil estar bem na vida, então. Olha só o que ele me disse aqui. Para estudar leva Sim. quantos anos para se formar no 3º grau? Eu consegui, graças a Deus, 2 faculdades praticamente, só não terminei o último ano da outra. Mas, digo, tá, agora eu vou ficar rico, né? Aí não estava rico ainda, né? Mas assim, cheguei àquele ponto que o Senhor, meu pai dizia, né? Olha, quando tu tiver dinheiro, tu vai ser feliz. E aí eu tive muito dinheiro. Meu Deus, foi o pior momento da minha vida. Eu também, ministro. Foi o pior momento da minha vida. Onde o sofrimento chegou num nível tão elevado que eu tinha vontade de tirar minha vida. Para vocês verem o paradoxo dessas coisas. Cuidado com os conselhos. Sim, aham. A gente tem que saber colocar as coisas. Tudo isso que tu falou e meu pai me instruiu, a gente precisa, necessita, é verdade. Mas primeiro, a gente precisa ter uma educação, nós precisamos de uma renovação interna, para que a gente entre numa realidade, para que eu consiga ganhar essas coisas sem me desequilibrar. Eu preciso ter uma base interior para não me desequilibrar. Né? Porque qualquer coisa dessas que falha e são falíveis aqui fora, aí eu vou entrar num buraco sem saída, entende? Sim. Então, bem é bom a gente sempre cuidar desses detalhes. E é bem perigoso, né, nos momentos aí, porque agora Deus está trazendo muitas circunstâncias, muitas tribulações, né, para a gente. E é como sempre o ministério nos alertou, né? Quando Deus abençoar é que a gente vai ter que cuidar, né? Vigiar. Vigiar. Porque quando você está suprido por dentro, tu mora numa casa simples, tu mora numa casa sofisticada, isso não altera a tua fidelidade a Deus, isso não altera o teu viver, você não vai para o lado das trevas, você fica com Deus, sabe? Então por isso que Deus é a nossa prioridade, é o primeiro mandamento, eu tenho que depender dele. Amém. Julinha, quer comentar alguma coisa? Só complementar com Mateus 6,33, que quando a gente está com essa carência, né, e tentando suprir, a gente inverte a ordem do versículo. Então, eu corro atrás, eu me canso, né, correndo atrás do que Deus diz que Ele vai acrescentar se eu buscar o reino em primeiro lugar. Então, hoje, se eu me sinto vazia por dentro, ou se eu sinto que falta algo, e eu não vou buscar direto em Cristo, né, que é a fonte, a gente se cansa, e é por isso que Deus diz lá em Mateus também, né, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por que a gente está cansado e sobrecarregado? Porque eu estou correndo atrás do que não me supre. Eu corro, eu me canso, e aí a gente vai se decepcionando, né, e ainda culpa Deus no final. Porque a gente acha que, né, fazendo a obra, estou em todos os grupos, estou em todos os encontros, então eu acho que ali está estabelecida a minha comunhão e a minha intimidade com Deus, e eu pelo menos estou vendo que não é isso. A hora que Deus começou a descortinar, é duro. A gente acha que é santo, né, porque está presente em tudo, e aí Deus mostra que não, que a comunhão está falha. Sabe que isso que a Júlia falou é importante, que quando Deus começa a trazer o quebrantamento para a gente buscar Deus em primeiro lugar, o quebrantamento só visa para botar o primeiro mandamento como realidade na nossa vida. A maneira correta, depois que passa tantos anos que a gente toma sarrafada de tudo que é lado, a gente aprende muitas coisas.
eu aprendi uma coisa: eu não posso lutar contra o arranjo de Deus. Eu tenho que me tornar manso e humilde com o arranjo. E não deixar de ser fiel a Deus no arranjo. Se eu conseguir tal proeza, eu vou ser aprovado. Qualquer pessoa que conseguir isso vai ser aprovado. Porque eu sempre lembro de uma coisa que Deus me ensinou em 91. Quando você estiver num sofrimento extremo, lembre-se que é eu que mandei. Amém. Mas eu mando não para te destruir, para me conquistar você para sempre. Pronto, aquilo ficou gravado na minha vida, assim, o resto da vida. Então, quando eu estou sofrendo assim, e periodicamente Deus me peneira assim, de uma maneira violenta, né? Mas eu lembro daquilo. É necessário eu suportar e saber que Ele está fazendo coisas boas. Eu vou concordar que eu preciso disso, mas não vou sair, não vou ficar magoado, não vou ficar revoltado, não vou resistir. Deus, deixa correr. Amém? Amém. A pessoa vence. Mas as pessoas, quando estão em sofrimento, não aceitam. Aí começa a questionar Deus. Por quê? Mas eu leio a Bíblia todos os dias, eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, mas não obedece, não depende. Entende? Faz muita coisa, mas aquilo que é preciso fazer não faz. Então, só por isso, então Deus não está prejudicando a pessoa, Deus está edificando. Está ali Tiago 1,12, bem claro, né? Foi isso que Deus me ensinou, na verdade. Porta com perseverança. E o senhor sabe, né, ministro, que nós pudemos participar alguns meses atrás do encontro do presbitério aí de 2, né, minha esposa e eu. E foi falado sobre peneira, né? O ministro liberou uma palavra lá sobre peneira, que a peneira ia vir para todos, né? Não era para um nem para dois. Está vindo. E está vindo. E nós, da minha família, né, os Machado ali, pessoal do Sul, a gente tem passado por uma peneira muito grande. Começou não é só, é geral quase, tá? É pipocando em tudo que é lugar. Começou pela minha vida, né, ministro, para eu vir para o reino. Começou pela vida da minha mãe, do meu pai, né? E eu vejo que alguns dias atrás nós tivemos uma fatalidade aí, um afilhado nosso, né, um sobrinho nosso de 8 meses acabou falecendo, né? E aí eu me peguei assim, ministro, vou compartilhar aqui ao vivo, né? Depois de que tudo isso aconteceu, amargurado com o Senhor, né? Principalmente assim, uns 12, 15 dias assim, aqui no Rio de Janeiro até, o Senhor me auxiliou bastante, o irmão Flávio esteve aí junto, então assim, mas enquanto eu não me humilhei, ministro, não pedi perdão para o Senhor, e não confessei, Senhor, eu não entendo, mas eu aceito tudo que tu fizeste, tudo que tu fez, né, na vida da minha família, na vida, né? Eu fiquei amargurado com o Senhor. Tenho que confessar aí para todos aí que eu fiquei amargurado dentro de mim. E não foi uma amargura com irmãos, com nada. Foi uma amargura diretamente com Deus, os acontecimentos, ministro. Né? Deus permitiu. Por a permissão do Senhor ter levado uma criança, né? De 8 meses, né, ministro? Sim, mas a criança é dele. Sim. A gente tem que pensar nisso. Os filhos são herança do Senhor. Então não adianta... Muitas vezes eu quero ser o dono, né? Mas eu não sou o dono, eu sou um mordomo, um educador, um sustentador provisório para entregar aquela vida para o Senhor. Então, a gente tem uma ideia muito errada da vida terrena, que nós ganhamos da parte de Deus, que é um presente para restaurar a nossa vida e para nos colocar na eternidade com Ele. Deus só precisa nos purificar, nos perdoar o pecado e Ele nos levar para junto dele. É só esse o propósito da nossa vida aqui. Não tem que se agarrar em mais nada, entende? Agora, dentro da direção do Espírito, você vai ter casamento, você vai ter trabalho, você vai ter a tua vida secular e espiritual, que estão entrelaçadas e não são separáveis uma da outra. É que nem você colocar ali num copo de água uma tinta amarela, um corante amarelo, você não consegue separar mais o amarelo da água, né? Então nossa vida com Deus ela é uma só, né? E Deus é que vai dar a cor que Ele quer.
para me ser o que ele quer, casar. Então, se tu pega a direção do Espírito, tá sempre na vontade de Deus, que também não pode ser interrompida, mudada, transformada a hora que ele quer. Amém. Eu também tenho um testemunho assim para compartilhar. E eu vejo assim que a mesa, se a gente tiver realmente sentado à mesa, Deus, ele vai trazendo os temas e você vai vivendo aquilo, né? Então, na quinta-feira nós saímos de um grupo familiar lá onde a gente mora e nós fomos direto correndo para casa, que a gente tinha uns sanduíches para fazer para a viagem do dia seguinte, para ir para São Paulo participar do culto de recepção e do microrregional. E naquele momento que a gente estava fazendo os sanduíches, eu recebi um telefonema da minha mãe, né? E tudo que eu vou contar aqui tem a ver com seguir Jesus e honrar pai e mãe, né? E aí ela falando que não estava se sentindo bem, eu estava falando com ela pelo Viva Voz, né? Porque eu estava fazendo os sanduíches, e ela falou assim, o telefone está ruim. Eu falei, porque eu estou fazendo os sanduíches, que amanhã a gente vai viajar. Nós vamos para São Paulo para o encontro e tal. E ela falou assim, mas eu estou passando muito mal. Você vai viajar mesmo assim? E relatou o que ela estava sentindo, né? Na mesma hora, eu vi que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? E no meu coração, ali no momento, eu comecei a conversar com ela e a acalmar ela, mas eu decidi que eu ia manter a viagem, estar no culto de recepção, estar no encontro. E foi pregado sobre fé, né? E foi ministrado muitas coisas. E aí, no domingo, na volta, eu recebi a notícia que ela faleceu, né? E aí começou os falsos profetas se levantarem dentro de mim, né? É dentro, né, Michele? É dentro, para trazer, né, a culpa. Por que eu viajei? Por que eu fui? Eu não honrei minha mãe, eu não fiquei para auxiliar, né? E aí, na quarta-feira, o Café com Cristo trouxe sobre os falsos profetas. E ali a verdade me esclareceu e eu já mandei aquilo ali. Apesar de eu mandar tudo embora ali, de eu estar tendo discernimento, né? E você ainda estava dando vazão. E aí depois, agora o culto, o novo microrregional, que trouxe essa questão de seguir Jesus, né? Então, é uma questão assim, ministro, que eu estou colocando aqui, porque foi muito forte, assim, muitas pessoas no reino, de repente, têm um pai enfermo, uma mãe enferma, né? Mas se Jesus colocou no teu coração que tu tem que ir, né? A gente tem que ouvir a voz do Senhor, não é para ir, não é para ficar, né? É uma questão de unção interior, ou realmente a palavra já mandou a gente ir, né? E aí tudo cessou, né? Então, assim, eu não estou amargurada. Glória a Deus. Né? Foi tudo na paz e entendi tudo assim que aconteceu, né? Amém. E é verdade. Você, se ficaria contra aquilo que Deus dirigiu para ti. Sim. Né? E as coisas iam acontecer igual. Amém. Júlia, quer compartilhar alguma coisa? Mais algo aí com a gente? Não, quero aproveitar o que foi falado no encontro, né? Agora, sábado. Chamou a atenção uma parte ali que, juntando um pouco com o estudo que está sendo falado aí, né? O irmão falou ali no início que com alguns Deus fala, né? E a pessoa obedece. E aí eu sempre me esqueço a palavra que você usou, mas alguns Deus arrasta, reboca, sei lá o que eu sei que na minha cabeça Deus passa o rolo compressor. E depois no final fica ali o título da mensagem, né? Que Deus vai mexer na família, no trabalho e na igreja. E eu vi assim que no início de agosto, agora, né, desse ano, tem sido falado muito aí sobre o ano da entrega, né? Ficou desde o início do ano que esse seria o ano da entrega. E em agosto eu olhei para minha vida e falei, não me entreguei. Agosto, falta 4 meses para acabar o ano. Aí me veio aquela questão sabe os 50 anos em 5? Do Juscelino? E eu falei assim, Senhor, eu acho que na minha vida, na vida de muitos, Deus vai ter que acelerar de uma forma para dar tempo
E ali no encontro foi falado, né? Daquelas 3 áreas ali. Claro que Deus sabe o que a gente pode suportar, mas às vezes Deus está mexendo em todas ao mesmo tempo. E aí vem o Tiago 1,12, né? Suportar com perseverança, porque esses falsos profetas aí, que foi comentado agora, eles sempre se levantam, dizendo que se a gente tivesse tomado outras decisões, a nossa vida teria mais fácil. E poderia até estar, aparentemente, e por um breve momento, mas a gente sabe das consequências, né? Então, é uma luta diária, assim, para a gente entender o amor de Deus no meio do caos natural, porque fica um caos, né? É que nem arrumar casa, tem que tirar tudo do lugar para depois ficar tudo limpinho, cheiroso. E eu acho que é isso, assim, né? Quando foi falado lá que Deus ia trazer os pacotinhos para a vida de cada um. Nem lembro o ano que foi falado isso, mas aquilo ficou na cabeça. Deus vai trazer um pacotinho. E eu, assim, tropeçava, falava, pronto, Deus mandou meu pacote, eu suportei. Né? Quebrava uma unha, pronto, meu sofrimento chegou. E aí a hora que Deus faz, irmãos, que é a hora que realmente tu não fica com mais nenhuma bengala e que só tem Cristo. Ou tu chora e se desespera, que eu ainda estava nessa fase aí, né? Mas Deus tá transformando, tá mudando alguma coisa. Mas Ele dá a graça, né? Então, a gente precisa provar os espíritos, porque nessas horas, como a gente falou da última vez que o ministro participou do programa, também foi falado ali que nessas horas o sentimento de que Deus é injusto vem muito forte. Esses falsos profetas trazem, né, a ideia de que minha vida podia estar muito melhor, né? Tal coisa poderia não ter acontecido. E as consequências, assim, eu fico pensando, né? Se for para ficar confortável naturalmente e o dia do arrebatamento eu tomar o grande susto e ver que eu fiquei achando esse tempo todo que eu estava só aguardando, né, a trombeta tocar para subir. Eu não quero tomar esse susto, né? Eu lembro que uma vez o irmão falou ali que tem que ser muito corajoso para orar e falar, Senhor, eu quero as bodas. E quando foi falado aquilo ali, eu falei, mas é fácil abrir a boca e falar isso, né? Eu vou orar. Eu falei, eu vou orar. Eu falei, Senhor, eu quero as bodas. E irmão dali foi ladeira. Todo que pede abaixo. Recebe, né, ministro? Foi muito boa a oração. Oração sábia, né? Eu falei, vou pegar o exemplo e vou falar, Senhor, eu quero as bodas. E essa semana, acho que ontem ou anteontem, apertou mais um pouquinho, né? Deus, assim, apertou o cerco mais um pouquinho e eu falei, Senhor Jesus, aí me veio essa oração na cabeça de novo. Eu falei, meu Deus, mas eu falei e aconteceu tudo que aconteceu, será que eu oro de novo? E eu falei, Senhor, eu quero as bodas. Agora que já estou no meio do caminho, vou falar que não, vou retroceder. E é preciso coragem, né? É preciso coragem para suportar com perseverança e provação e decidir por Cristo, como foi falado no encontro, não seguir Jesus para simplesmente atender os meus desejos, né? Como se Jesus fosse meu office boy. É seguir Jesus para obedecer a Ele, né? Até o ponto de eu ver que eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais preferência, mas o meu prazer é fazer a vontade de Deus. Eu acho que é esse ponto que Deus quer nos levar, né? Amém. Por que toda a igreja agora está sendo quebrada? Por que toda a igreja coletivamente está sendo tratada? Os que não foram vão ser, porque Deus avisou, né? E eu dou graças a Deus que o meu já começou. Eu tinha medo da hora que ia começar. Agora que o sofrimento chegou, eu falei, Senhor, eu quero as bodas. Eu continuo querendo as bodas. Amém. E que Deus me dê graça, né? Para continuar orando assim. Coisa que não falta é a graça. É isso aí. E nesse micro encontro, né, ministro? O senhor terminou ali, e aí eu compartilhei no culto ontem. Nós tivemos aqui, e aí hoje eu abri ali o Pão de Judá e estava escrito assim, até vou ler aqui: para nós alcançarmos a vitória, é preciso passar pelas provas. Nós estamos prontos para as provas de Deus? Pois é, elas têm que vir para a gente saber. Agora, né? E incluindo essa questão aí que o Daniel colocou, o irmão, eu queria, assim, tu tem um recado para nós, assim, depois de tudo que já foi falado, com relação àqueles ainda que dizem que não podem ir, principalmente por causa de pai, de mãe, né? De filhos. Como foi o meu caso, de filhos, né?
O que o senhor assim teria para nos aconselhar no Senhor? Olha, eu acho que quando tu busca o reino em primeiro lugar, tu não desonra ninguém. Porque é um mandamento de Deus. Por exemplo, sempre vai ter gente para estar substituindo a gente nos lugares que a gente não vai estar, familiar, sei lá. Mas não configura uma desonra aos familiares, entende? Porque está escrito que esse é o primeiro mandamento, né? Buscar o reino em primeiro lugar, está escrito. Isso é amor a Deus em primeiro lugar. E Deus vai honrar o que fica para depois, entende? Em segundo lugar. Com certeza Ele vai me dar uma capacidade, ou Ele vai levantar alguém para estar. Porque Deus falou comigo também nessa época que eu citei aí, que eu tinha 3 filhos e um deles estava passando mal, e eu estava só de babá e de pai, de mãe, tudo junto deles, e eu não sabia mais o que fazer com um dos filhos, estava com febre altíssima, né, e os médicos não achavam nada. Aí Deus falou comigo e disse assim: por que está preocupado? Por que tu está em casa? Né? Cuida do meu reino que eu cuido do teu filho. Outro dia o guri estava curado. Amém. Então, fui fazer a obra de Deus, entende? Deixei a pessoa em casa para dar o suporte que precisa. Fui fazer a obra de Deus. O guri ficou bom no outro dia de manhã. Entende? E é assim que funciona, Deus em primeiro lugar. Ora, se Deus não vai saber cuidar de uma pessoa, né? Se Ele que controla tudo no universo, acha que a gente presente ali precisa estar ali, né? Então, eu não posso prejudicar o meu andamento de estabelecer o reino dentro de mim por causa de coisas naturais. Lembra que Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Amém. E tem uma passagem aqui que parece bem forte da gente falar, né? Mas também foi citada no micro ontem, que é aquele dos... Como é? Tá aqui, peraí. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Teria a ver com isso ou não, ministro? Não é bem o caso, sim, né? Mas também pode ser enquadrado, né? Por exemplo, houve na Bíblia um exemplo. Jesus estava ensinando, ministrando numa reunião, aí veio pessoas interromper ele. Tua mãe, teus irmãos, tua tia, está tudo lá fora. Sim, o que ele disse naquela hora? Quem é minha mãe, meus irmãos, são os que estão aqui, ouvem a palavra e obedecem a Deus. Por que essa diferença? Não entendemos o reino? É duro, né? Você ouvir isso. Você fica pensando como encaixar esse mandamento, essa visão dentro da nossa realidade familiar de sangue. Difícil. Muito difícil. Mas tu vai ter que passar por essas provações. Graças a Deus, quem passa é aprovado. E ministro, outra coisa que veio agora, assim, não é um mau testemunho, né? Porque Jesus não deu um mau testemunho quando disse: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu... minha mãe e meus irmãos, né? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então não é um mau testemunho. Não. Ele está falando que a família eterna é a única que tem. Né? Que o resto é tudo procedimento temporal para formar o reino. Amém. Julinha, quer complementar alguma coisa? A Júlia está ali, uma luta lá, das tribulações. Depois da terapia espiritual ao vivo aqui. Amém. Estamos todos. E no culto de recepção, ministro, então eu quero que o senhor compartilhe alguma coisa aí que foi ministrado sobre aquela palavra, né? Misericórdia eu quero e não holocaustos, né? E aí eu fui meditar nessa palavra, né? E veio hoje, da TV Menorá, veio esses dias aí, veio assim...
Misericórdia é amar o próximo como Jesus nos ama, né, ministro? A misericórdia só pode ser exercida quando Deus flui de ti para as pessoas. Eu não tenho misericórdia intrinsecamente. Eu tenho naturalmente eu tenho egoísmo. Misericórdia não. Agora, se Deus já tem um domínio sobre a minha alma, as pessoas vão sentir a misericórdia fluindo de mim. Porque é um atributo divino. Não é de homens. Se tu pegar o DNA do velho homem, não vai achar nunca isso. Nunca. Agora, se Deus está no comando da tua alma e tem uma presença marcante na tua alma, tu vai ter misericórdia fluente. O que é misericórdia? É edificar as pessoas e não julgá-las, achar defeito nelas. Não, se ele é religioso e legalista dentro da igreja, né, que é o apacentamento falsificado que hoje se exerce na igreja. Amém. E uma das coisas, né, também que o ministro falou em legalismo, né, que até eu e o irmão Flávio a gente estava compartilhando no início aqui, que a gente fez acho que uma faculdade, né, como o ministro disse ali, para julgar. Né? A gente é PhD em julgar, né? Isso pode e isso não pode. Dentro da igreja, isso pode e isso não pode, né, ministro? Sim. Na verdade, a gente aprende isso com quem? Com a carne. Então eu pego o texto espiritual, que eu estou lendo e conhecendo, e aplico ele de forma errada. Entendeu? É isso que acontece no legalista e no religioso, que são acusadores. Então, eles se sentem mais espiritual quando acusam, quando julgam. Porque eles não conseguem tocar Cristo para receber edificação. Então, eles têm que fazer com que a edificação venha ser reconhecida por fora, que eles são espirituais. Então, aí, como ele xinga todo mundo, ele exorta todo mundo, e cita muito versículo, e diz isso não é de Deus, isso é pecado, aquilo não pode, isso está certo, aquilo está errado. Então a pessoa, o homem entende. Aí então uma deferência corre pro lado dele. Ele se sente mais espiritual que os outros, mas ele, na verdade ele é um baita carnal. Amém. Irmão, vou pedir então para dar liberdade aí pro irmão, né? Deixar suas considerações finais aí para nós. Educadamente dizer assim, terminou de falar. Né, irmã? Não, mas tu tem uns 4 minutos. Ainda. Não, eu só quero agradecer, estou brincando aqui, quero agradecer a presença aí, essa participação que eu tenho com vocês aí, né, e dizer que sempre é uma bênção, a gente se edifica mutuamente, ouvindo os irmãos também, e a gente falando, e quero lembrar aí que temos no Rio Grande do Sul um acontecimento aqui inédito, né? Vamos ter um micro-regional em Piratuba. Que legal. Né? Sim, Santa Catarina, né? Piratuba, Santa Catarina. Sim. Fica quase na divisa do Rio Grande do Sul, ali, chegando ao oeste catarinense, ali, não é bem na fronteira, né? Mas é uma cidade que tem, turística ali, que tem água, né? Que vem lá dos vulcões, né? Sim, talvez seja bom para quem está em tribulação, assim, não é? Ficar de molho, água morna. Não. Morno não, irmão, por favor. Água quente, então, né? Quente. Tem que ser quente ou frio. Quente. Talvez possa aliviar um pouco as nossas durações. Mas amém. Então, ô, irmão, fala. Então aí fica o convite aí para os irmãos que podem ir, né? Do sul e do norte, do centro aí do Brasil. Amém. E, irmão, e as expectativas aí para o seminário das virgens, as nécias e as prudentes? Como é que estão as expectativas aí? Pois é, não tem assim, a nível de conteúdo, qual é a linha que Deus vai pegar, além daquilo que já falamos na igreja aí, né? Mas eu estou assim, orando para Deus fazer uma obra em nós todos, né? Eu orando muito só para esse propósito. Que Deus realmente renove nossas mentes e a luz possa fazer a gente se inclinar para a dependência do Espírito. Se ele for muito parecido com Alma Despida, né? Vai ser
Vai ser aquele, né, de esfolar bastante, né? É porque, na verdade, Deus já vai falando. Lá ele só arremata, né? É isso mesmo. É isso aí. Não vai ser nada de diferente, né? É, isso aí. Eu acho que Deus já começou a falar. E muito. Ministro, muito obrigado por mais uma participação conosco aí, nós agradecemos. Que o Senhor abençoe, né, a vida de vocês aí, do ministro aí, continue lhe usando aí como a boca da igreja aí na vida de todos. Amém. Julinha, muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira que vem. Amém. Se Deus quiser. Irmão Sérgio, então, pode se despedir. Tá. Eu quero agradecer aí sempre a nossa audiência, que é importante, né? E dizer que o programa de rádio é importantíssimo aí para desenvolvimento regional, não só local da igreja, né? Amém. Desenvolver, porque o Rio de Janeiro precisa mais e mais igrejas Sim. a se abrirem aí, né? Deus tem planos, Em nome de sinto Jesus. isso. Amém. E esse programa, assim, pode atrair muita atenção aí dos gentios também, conforme os quadros que são colocados, né? Nós Mas já... Deus abençoe a todos vocês e fortaleça aí. Até a próxima. Até a Amém. próxima, Deus ministro. abençoe. Daniel? Michele. Então, até a segunda, né, Dani? Vocês aqui amanhã. Nós aqui Tchau, tchau. ainda. Tchau, ministro. Tchau. Então, gente, um grande abraço a todos aí, muito obrigado pela participação de todos aí, né? Não esqueçam que amanhã o programa segue, continua aí, né? Então, fiquem ligadinhos aí, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aí a live para que a gente consiga alcançar, como o ministro disse aí, através das rádios, né? Mais pessoas aí nessa nossa micro-região aqui, micro-região. Grande abraço a todos, né? Se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos de volta. Deus Tchau, tchau. abençoe.